Baitana Bakebu, Baitana Bakebu, Bakaburuna Buma, Terinawa Ashun, Yasharatanibu, Anusha Inanu, Mi Pokatiru Maha Poka Inanu, Shamaika Bachi, Batiratambaina, Ai, Ai, Ai. Nosso convidado, Márcio Vinícius de Carvalho, que é mestre em Antropologia Social pela UNB, trabalha no IFAM desde 2004, onde atuou no gerenciamento de projetos de inventários culturais e formações de equipe de pesquisa. Atualmente, ele coordena, no Departamento de Patrimônio Imaterial, o Inventário Nacional da Diversidade Linguística. Bem-vindo. Boa noite. Vou me ancorar aqui no famoso PowerPoint, não tenho a verve, nem pretendo a rigor, né? Parabenizar de novo o Edson, que deixa a gente tão emocionado, né? E, em alguma medida, eu vou apresentar... como é que eu posso dizer? Que tem até um certo constrangimento, né, de encarcerar agora um discurso já de um ponto de vista mais institucional, né, mas que, em alguma medida, também tentando buscar essas convergências com esse passivo, né, imenso, né, que o Estado brasileiro tem para com as sociedades indígenas, como tem para outros grupos também sociais aqui nesse território, né, chamado Brasil. Eu quero agradecer o convite, vir participar, é muito honroso, né, não dividir, mas somar essa mesa com intelectuais do calibre do Joaquim Maná, do Edson, do Gersen, professor Ana Pizarro e o professor Bessa também. É muito honroso para mim e também para o trabalho que a gente está começando já a desenvolver no IFAM, né? Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é uma instituição eu posso dizer que ela é uma espécie de pai do Ministério da Cultura, né? Que ela nasce em 1937, em pleno regime Vargas, sobre a égide de alguns intelectuais hoje já um tanto considerados e respeitados, né, no Brasil, como Mário de Andrade, ainda nos efluxos da Semana de 22, né, Oswald, toda uma vontade de rever alguns aspectos da condição nacional e da nossa identidade brasileira. Então, do que eu vou falar, que é o INDL, Inventário Nacional da Diversidade Linguística, é mais um esforço de tentativa em alguma medida, de reconciliar o que eu estou chamando desse certo passivo, né, do Estado, da oficialidade do Estado, com as suas populações aqui viventes. Eu aprendi. Eu vou fazer um bate-bola com a fala do professor Bessa ontem, que em algum nível de complementaridade com o que ele apresentou, porque faz sentido com o que também a gente está trabalhando. Ele publicou um artigo naquele livro que ele mostrou ontem, Políticas Culturais para povos indígenas, e que ele desenvolve aponta algumas questões, alguns pontos sobre os quais a gente está se debruçando, né? Então, em alguma medida, ele é um dos faróis, assim, o pensamento dele é um dos faróis para onde a gente está querendo orientar uma política de reconhecimento e de inclusão dessa diversidade linguística existente no Brasil, num contexto de políticas culturais, né? Eu vou fazer um recorte no que tange a políticas, a interface com as populações indígenas, com a etnolinguística,
Mas o nosso trabalho ele também abarca outras expressões da língua ocorrente no Brasil, né? Como, por exemplo, as línguas de imigração, de comunidades de imigração, como também os falantes de línguas de sinais, né? Ou seja, todos esses grupos que não falantes da língua portuguesa, e eu também vou fazer esse recorte um pouco mais para frente, que, em alguma medida, também expressam um certo olhar, certos pontos de vista nesse território, né? Então, eu aprendi com o Bessa ontem, gostei muito, ele mostrou um sumário no começo, eu fiz o meu sumário também. Então, eu vou tratar alguns breves pressupostos da política, um pouco sobre o decreto que orienta está orientando, ou então está instituindo a nossa ação, as interfaces que a gente está construindo em relação à gestão, e as perspectivas e desafios. Pode passar, por favor. Então, 1996, né, teve a Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, que ocorreu na cidade de Barcelona, que é uma espécie de 169 da OIT, né, que é da Organização Internacional do Trabalho, voltado para as línguas, né? A questão da autodeterminação, a urgência de salvaguarda e de reconhecimento e de alternativas para a preservação e promoção da diversidade linguística no mundo, né? Então, foi uma carta redigida por representantes de populações indígenas e autóctones de várias regiões do mundo. É um documento importante que também pauta como o mundo oficial, né, do Estado, a organização do Estado, dos governos, tem que lidar com a diversidade. Aí, nisso, esse grupo de trabalho da diversidade... Eu estou pontuando bem assim, né, em flashes, porque para eu chegar com o tempo, né, eu peço o mesmo pedido que o Edson fez, eu também faço para o coordenador da mesa, né, que eu posso, às vezes, me empolgar. Não tão com tanta competência como o meu amigo, mas tanto que tem uma muleta, né, para me ajudar. Então, aí foi criado o Grupo de Trabalho da Diversidade Linguística, que ele funcionou entre 2006 e 2010, que ele foi criado a partir de uma demanda de grupos da sociedade civil e da academia no Brasil para propor uma ação de reconhecimento das línguas enquanto patrimônio cultural brasileiro. Uma convergência do mundo da pesquisa e do conhecimento sobre as línguas com o mundo da pesquisa, do conhecimento e da promoção desse termo, desse conceito, dessa ideia de patrimônio cultural, né? Já como um desdobramento das ações que o Estado brasileiro já vinha desenvolvendo de modo oficial a partir do ano 2000, pelo menos no que tange ao IFAM, com a publicação do Decreto 3551, que institui o registro do patrimônio imaterial no Brasil. Vocês estão vendo esse selinho lá em cima, eu sou obrigado a utilizá-lo, né, que a gente está comemorando, entre aspas, 15 anos de implantação da política. Então, assim, a questão das línguas não havia sido contemplada nessa discussão sobre o patrimônio imaterial, por se tratar, na época, era um debate, eu acho esse um debate interessante, defendia-se por se tratava de um campo autônomo por si só, né? Isso aí a gente não vou entrar nesse mérito, mas foi uma questão que ficou. Mas sempre houve demandas com relação a populações falantes de línguas não português em relação a essa percepção sobre a sua língua enquanto patrimônio cultural no Brasil. E em 2010 então o GTDL ele fez várias ações, ele fez o anteprojeto do decreto, né, que saiu o decreto 7387, que institui o Inventário Nacional da Diversidade Linguística. Eu vou falar em seguida. E cuja finalidade, de modo bem também rápido, assim, né, e sintético, é valorizar e promover a diversidade linguística no Brasil através de apoio a iniciativas de documentação, salvaguarda, pesquisa e produção sobre as línguas,
buscando especialmente inserir as comunidades de falantes como protagonistas desses processos. Isso é uma projeção, ou seja, entendendo que política linguística ela não é prerrogativa de linguistas, ela é prerrogativa somente de linguistas, ela é prerrogativa também de falantes, né? Ou, sobretudo, de falantes das suas línguas, né? E o Bessa lembrou muito bem ontem, né, falando que por trás de uma língua tem o exército, a marinha e a aeronáutica, normalmente. Às vezes, por questões linguísticas, se movem guerras, se movem muitas diferenças e tudo, né? E quando a gente está falando e quando se chega no campo semântico quando se vai falar de patrimônio cultural, há uma doxa que é a chamada retórica da perda, né? Ou seja, já está como se já fosse apelar para o patrimônio. A ideia de patrimônio é você também dizer que nas últimas consequências estamos sob risco. O risco está iminente, né? Como se assim, nós precisamos dos bombeiros da cultura, enfim, né? Então mais ou menos esse é o espírito, né, que move esse esforço, essa tentativa de insertar no Estado, pelo menos numa instituição de patrimônio cultural, a ideia e a noção de instituir ações de preservação. Eu uso os dois termos, né? Preservação / promoção da diversidade linguística. Então, os ministérios que compõem, que assinam o decreto, é o MINC, o Ministério da Educação, o Ministério da Justiça, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e o Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, né? Que compõem uma Câmara Técnica, hoje, que chama Câmara Técnica do INDL. Algumas representantes de instituições ligadas a esses ministérios, elas são uma espécie de Câmara que delibera sobre processos e procedimentos relacionados a projetos e a demandas de grupos e comunidades indígenas, comunidades linguísticas, em torno de seu reconhecimento enquanto patrimônio cultural. No caso do MINC, é o IFAM que coordena, né? O MEC é a SECADI, o Ministério da Justiça, Secretaria da Diversidade, né? E Educação, né? No MEC, a SECADI, quer dizer, Secretaria... Você lembra como é que quer dizer? Então, é uma instituição do MEC que, inclusive, que cuida dos saberes indígenas na escola, né, cujo Edson conhece muito bem. No Ministério da Justiça, o Museu do Índio, representante do Museu do Índio. O Ministério do Orçamento e Gestão é o IBGE, que tem cadeira, e o MCTI, o Museu Gueld, que o Museu Gueld é ligado ao MCTI. Então, tem um representante do Museu Gueld que faz parte da Câmara Técnica. E dois pontos que o decreto levanta que eu queria trazer e que são os nossos, digamos, o que eu falei dos horizontes, né? O INDL nos horizontes da política de patrimônio. É a ideia de constituir um sistema, base de dados de gestão, né? Ou seja, ele diz que o INDL será dotado de sistema informatizado de documentação e informação gerenciado, mantido e atualizado pelo MINC, de acordo com as regras por ele disciplinadas. Regras essas que a gente está num esforço imenso disciplinando, né? Tentando, ou indisciplinando, bem, aí a gente pode discutir também. A língua, e o outro ponto é esse, que a língua incluída no INDL receberá o título de referência cultural brasileira expedida pelo Ministério da Cultura. Esses são os dois eixos que vão, por favor, que vão mais ou menos criar uma certa arquitetura de como a gente está concebendo essa política, que ela tem uma vontade de ser interministerial, mas, por enquanto, ela ainda não é tão interministerial, porque a gente realmente sabe como funciona o Estado brasileiro, esse monstro paquidérmico, né, que tem patas curtas e barrigas imensa, e a gente está construindo formas de estabelecer uma estratégia de gestão que também avoque dos outros entes as suas responsabilidades. Responsabilidades essas que elas já existem no campo da preservação e da promoção e da diversidade linguística. Mas elas, algumas vezes, muito desencontradas e autorreferentes. O nosso interesse é de tentar buscar ações de natureza também mais coordenadas, né?
Então, as linhas de atuação são essas, de um lado, a ideia de reconhecimento, a outra, a ideia de apoio e fomento a ações, que vai levar, primeiro, de reconhecimento, a ideia de línguas como referência cultural do Brasil, e a base de apoio e fomento, a coisa das parcerias e dos editais para apoio a projetos e a ações nesse campo. Sempre com essa ideia do protagonismo dos falantes, né? Esse é um esforço que a gente faz, assim, é uma disputa no campo, inclusive, né, que ela tem as suas tensões também. E no meio a gente compôs um documento, um trabalho chamado Guia INDL, que foi um esforço de um guia de documentação sociolinguística básico, para que possa ser utilizado por grupos, por comunidades interessadas em proceder à sua documentação. Foi feita também com parceria da própria Câmara Técnica, né, que é formada por alguns linguistas, e a gente está num processo de adequação desse documento para, em breve, lançá-lo. Por favor. As interfaces e o insumo, né, para a gestão. Essa ideia dos levantamentos sociolinguísticos, né, que é do guia, sobre o qual eu falei, a ideia do censo linguístico nacional, né, em parceria com o IBGE. O grupo de trabalho da diversidade linguística foi quem, que o IBGE tinha assento, foi quem colocou a questão, a pergunta no censo sobre que língua se fala em casa, né? E foi em anos, foi o primeiro levantamento de diversidade linguística indígena de modo mais ampliado, feito nacionalmente. E foi uma ação já fruto desse momento, né, do grupo de trabalho da diversidade linguística. Hoje, se você entrar no site do IBGE, eles fizeram uma tabulação muito interessante de como está espalhada, constituída a diversidade linguística no Brasil indígena, né? Porque o censo ele focou na diversidade linguística indígena. Claro que há, como todo censo, como toda tentativa englobante, há algumas inconsistências, alguns questionamentos, mas os dados estão lá para serem, inclusive, cotejados pelos pesquisadores, por quem está mais próximo do campo e quem tem condições também de fazer a diferenciação, a percepção sobre qual a população de falantes de línguas indígenas no Brasil. Estima-se que em torno de 700 mil hoje, né? Mas é um dado ainda a ser melhor trabalhado, né? Por locais, por regiões, convergência de outros dados mais recentes. Então, é uma questão que está aí quicando. Eu até convido os pesquisadores e os interessados no tema em tentar coligir os dados que o censo linguístico do IBGE levanta com as suas próprias experiências, aqueles que estão em campo e que estão levantando informações de natureza censitárias de população também. Esse é um trabalho que a gente também está querendo incentivar, né? De colocar na berlinda os dados do IBGE para aprimorar essa informação, porque ela vai definir estratégias e diretrizes para a gestão de políticas de línguas, né? Como o Bessa falou ontem. E a outra é essa ideia da base de dados e georreferenciamento, né? Que é a elaboração, a gente está planejando, e estamos já em pleno trabalho disso, né? Incubando, uma plataforma interativa digital de informações sobre a diversidade linguística. E quando eu falo de diversidade linguística, eu falo de modo geral no Brasil, né? Mas nós estamos iniciando um primeiro esforço do primeiro passo de trabalhar a diversidade linguística indígena, porque é onde nós temos os dados mais oficiais e mais como é que eu posso dizer? Primeiro, que são oficiais, são do IBGE, e segundo, porque existe uma massa documental e de informação sobre esse extrato da população que nos permite ter noções mais precisas sobre como está a dispersão e a concentração
da diversidade linguística indígena, né? No caso, em bolsões como Mato Grosso do Sul, né? Guarani, Kaiowá e Terena, que tem uma população muito grande de falantes das suas línguas. A cabeça do cachorro, né? No Alto Rio Negro também, né? Outro lado é Ticuna. Então, assim, tem algumas áreas que elas já são perceptivelmente, Yanomami, né? Perceptivelmente de alta concentração de falantes de língua indígena, e as suas variações, né, e tudo. Pode, por favor. Eu falei do censo das línguas. Nós vamos também, o Bessa falou ontem do mapa, né, nós vamos fazer ano que vem a reedição do mapa etno-histórico do Curto-Mendaju. É um documento fundamental, é um documento que é um divisor de águas na percepção sobre a diversidade linguística indígena no Brasil. A gente está tratando o mapa enquanto um monumento histórico-cultural da inteligência e do conhecimento no Brasil, e é um instrumento, uma ferramenta fantástica de conhecimento sobre essa diversidade e também de convencimento da população brasileira sobre essa diversidade, que esse é um grande gargalo, importantíssimo. Por isso que eu falo aqui do binômio preservação-promoção. Eu sinto que o nosso trabalho está muito mais voltado para uma ideia de promoção da diversidade linguística, assim, nosso trabalho enquanto instituição de patrimônio cultural, né? Do que necessariamente da ideia de preservação, porque a preservação ela está na ponta, ela está na ideia do próprio orgulho do indígena, do orgulho do falante de uma língua diferente, em falá-la, em expressá-la nela através das suas literaturas, através dos seus conhecimentos. E muitas vezes isso está sendo impactado por constrangimentos, por estigmas, né? E nesse sentido que eu falo que promover a diversidade linguística, ela também é educar, ela é também uma pedagogia importante, e sobretudo se parte de um certo ponto de vista oficial de uma instituição do Estado brasileiro. Outra ação que aí já é uma estratégia de guerrilha, né, que a gente estabelece dentro das entranhas do Leviatã, né, que eu estava falando, né, do próprio Estado. A gente inseriu, por exemplo, vem inserindo nos últimos editais do Conselho do Fundo dos Direitos Difusos, do Ministério da Justiça, que é um importante instrumento de fomento de projetos para populações minoritárias e minorizadas em situação de risco e tudo no Brasil. A pauta para projetos, para as pessoas, para os grupos, e submeter projetos com essa pegada, com a questão da diversidade linguística, né? Documentação, publicações e mobilização, formação de agentes, formação de pesquisadores. No caso da Libras, criação de léxicos, né? Porque os surdos, eles estão, com as novas tecnologias, eles estão dando saltos quânticos, né? na sua inserção, na inserção na sociedade. E eles estão ocupando espaços que até então eles não tinham condição, como, por exemplo, se capacitando em áreas que eles não tinham acesso, por exemplo, mecânica, através dos institutos federais hoje, né? E não existe palavras, léxico, termos na língua de sinais brasileira para definir muitos campos que eles estão atuando. Então, há todo um campo de desenvolvimento de léxico e de gestualidades, né? Para aprimorar essa comunicação dos surdos com os não surdos também. Então, tem esse ponto lá, nesse edital. E o edital do PROECT, que é do MEC também, que é voltado para as instituições de ensino e para grupos de pesquisa, o professor bem sabe, né, quem está na academia também conhece. A gente também inseriu lá nesse edital, através de negociação, o apoio a projetos com essa interface da diversidade linguística. Claro, e também os editais e ações e parcerias que o próprio IFAM a gente também induz, né? Atualmente a gente está fazendo um projeto junto com o Museu Gueld, um levantamento sociolinguístico no estado de Rondônia,
O projeto começou no começo do ano. Ano que vem vai ter um projeto junto ao Instituto Socioambiental no Yanomami, com a diversidade linguística na terra indígena Yanomami, através de um edital do IFAM. E um outro sobre Libras, línguas de sinais, e suas variedades de línguas de sinais internas, né, no Brasil, e também com uma língua de imigração de comunidade de descendência alemã no Brasil, no Sul. Esses são os projetos que a gente aprovou no último edital do IFAM. Ano que vem deve haver outro, com talvez outras linhas, outras diretrizes, mas sempre, no que tange a questão indígena, sempre vai haver uma linha de desenvolvimento de apoio a projetos desse perfil, né? Porque a gente acredita que é o maior estoque, que é a maior diversidade e é onde está o maior passivo também do Estado brasileiro nessa ideia de promoção da diversidade linguística. Bem, aí a gente chega no mapa. Eu levantei ontem a bola para o Bessa, porque eu trouxe até uma informação nova daquele outro pesquisador tcheco, né, que também de lá fez pesquisa em arquivo e também produziu um mapa sobre a diversidade linguística no Brasil. Eu acho, eu já estou também caminhando para o arremate da proposta que a gente está construindo em torno do INDL. Como eu disse lá, um dos pontos do decreto é essa ideia de sistema e de sistema de gestão, né? E a melhor experiência de informação e de sistema de gestão sobre a diversidade linguística e étnica no Brasil foi feita, na minha opinião, pelo Curto Mendaju, nesse documento dos anos 40. Ele conseguiu expor num mesmo... aqui está pequeno, né, não vai dar para ver, mas eu vou falar um pouco, rapidamente, para as pessoas que não conhecem, entender minimamente como foi que ele procedeu metodologicamente, que eu acho que, inclusive, é uma aula até para os nossos tempos líquidos, né, quânticos, modernos. Né? Ele, através da experiência pessoal, que ele foi um etnólogo, né, que circulou por muitas terras indígenas, muitas comunidades indígenas no Brasil, de norte a sul, a partir dos anos 10, né, do século passado, e também numa extensa e intensa pesquisa bibliográfica indéxica sobre essas populações. O Bessa falou ontem, ele cita no mapa que é o documento. O mapa não é só a folha em si, tem um documento que acompanha ele. Alguém já viu alguma vez? Alguém já folheou o mapa alguma vez? Isso é um crime de lesa pátria. Esse documento não está ainda mais disponível, né, no Brasil. Eu fiquei feliz que o Hamilton me falou que em Cruzeiro do Sul tem um pedaço, em algum lugar, né, que alguém pintou a parte das línguas pano numa parede, né, baseado no mapa do Mendaju, que é de 1947. E ele traz informações sobre línguas indígenas e etnias desde o século XVII, 1600 e pouco, que são os primeiros, onde coligiu os primeiros documentos que definiam a localização de povos indígenas, de línguas indígenas, de falantes de línguas indígenas, de famílias linguísticas. O mapa é esse mosaico de cores, né, em que ele apresenta de modo horizontal e vertical a informação. Horizontal no sentido de que ele trabalha uma certa historicidade, ou seja, no tempo, né? Por exemplo, vocês estão vendo esse verde aqui, não vai dar para ler, mas é a dispersão dos caiapó. Conta-se que a origem dos caiapó está nas nascentes do Rio São Francisco. O Edson, né, conta-se, essa região do centro do Brasil. Hoje a população caiapó se encontra na bacia do rio Xingu, Médio Xingu. E o Mendaju, ele mostra essa... Estou no tempo? Está ok? Falta 5 minutos? Então dá tempo. Ele mostra esse percurso, né? Só que a gente olha o mapa, ele é essa pletora de informações, né?
Amarelo? Ah, cara, eu acho que é Guarani. Guarani, eu acho que é Guarani. Então, aí, por exemplo, um detalhe, né? Essas cores, é bom que eu estou complementando em alguma medida, né? Porque o Bessa falou ontem do mapa e, em alguma medida, é bom que eu consigo complementar o que é esse monumento, eu chamo de monumento da inteligência e da cultura brasileira, né? Então, ele detalha as famílias linguísticas, que estão esses quadradinhos aqui, não dá para ver, mas dá para ter uma ideia, e detalha também as línguas isoladas, que é essa lista que está aqui abaixo. Com um nível de precisão e de localização impressionantes, porque ele trabalhou por calha de rio, né? A ideia de localizar é por bacia hidrográfica, que é a maneira como os povos indígenas se organizam, de um modo geral, se organizaram territorialmente no Brasil. Então, o mapa informa etnias, famílias linguísticas e línguas isoladas, situação no tempo e no espaço, bem como onde elas estão localizadas no Brasil. Aí, nesse trabalho, aí é o pulo que a gente está querendo dar, além da gente reeditar o mapa, se Deus quiser, e Anderu também deixar, a partir do meio do ano que vem, a gente vai lançar de novo esse documento, o livro, né, que traz as informações, que faz entender muitas do georreferenciamento que ele fez, e nós vamos fazer também um trabalho de digitalização do mapa, visando que ele se torne uma espécie de plataforma interativa de informação sobre a diversidade linguística indígena no Brasil. De que maneira? Nós vamos decompor essa pletora de cores. Você pode passar para mim, por favor? Não, pode deixar aqui, pode voltar, por favor. Pode voltar. Só para eu falar rápido. Essa pletora de cores, nós vamos decompor cada uma dessas cores em layers específicos, de modo que a pessoa pode interagir no sentido de que, não quero ver só a família linguística macro-G. Ou então ela pode jogar, através das novas tecnologias de georreferenciamento, ela pode fazer, não quero saber os macro-G no estado do Paraná, por exemplo. Eu quero ver a família, o tronco macro-G no século XVIII, onde ele se localizava? A partir da primeira base, que é a base do Mendaju. Pode passar, por favor. É porque não estava mostrando, como eu disse. Aí o segundo ponto, pode passar também. Esse é o trabalho que a gente que eu disse, que a gente está chamando dessa plataforma interativa, né? Que a partir dessa base inicial do Nimendaju, em que a gente também vai buscar digitalizar e trazer para esse banco de dados toda a documentação que ele cita, sobre qual ele se baseia para informar aqueles pontos que ele georreferencia no mapa. Documentos que estão no acervo que ele deixou, que hoje se encontra no Museu Nacional, e em outros acervos, em outras instituições, em outras bibliotecas, onde a gente encontrar a referência desse documento. Essa é uma parte. E, a partir daí, nós vamos começar também a compor mapas e compor georreferenciamentos mais recentes, a partir dos projetos e dos trabalhos que a gente começar a desenvolver com essa parceria do IBGE, né, que é o nosso interlocutor direto, que foi o IBGE que lançou a última versão do mapa. A última reimpressão foi no ano de 2002, e foram editados pouquíssimos. Então, a gente também vai criar essa plataforma que vai também ajudar a coligir informações e georreferenciá-las de modo também recente, em que a gente possa colocar em perspectiva o que já era o objetivo do Nimendaju, né? Assim, de ver no tempo e no espaço a dispersão, a questão populacional, a localização das comunidades e das línguas faladas, as línguas indígenas faladas no Brasil. E, a partir daí, a gente vai dar o salto também para georreferenciar as outras comunidades linguísticas. Bem, as perspectivas e desafios, eu já estou fechando, tá, meu querido? Porque o que eu falei, esse equilíbrio, né, entre as noções de preservação e de promoção, a necessidade de envolver de modo mais eficiente os entes governamentais, bem como a sociedade civil nessa tarefa, e também fortalecer a pertinência desse tema
no âmbito do próprio IFAM, que isso é uma luta interna institucional, intrainstitucional, e do Ministério da Cultura, tendo como referência exitosas experiências de países como México, Peru e Canadá. Países esses que têm instituições específicas para lidar com a diversidade linguística. No México tem o caso do INALI, né? Instituto Nacional de Línguas Indígenas, uma instituição muito importante. No Canadá, o Canadá é o país mais desenvolvido no que tange à coleta e ao georreferenciamento, etc., de informações sobre a diversidade linguística indígena, inclusive com políticas de cooficialização bastante avançadas, de inclusão dessa diversidade nos contextos institucionais também, né? Outro país também, o Peru, que tem apresentado várias estratégias de georreferenciamento, de mapeamento, de construção de estratégias, de ações de gestão de línguas, né? Nesse sentido que eu estou falando. Eu queria agradecer, muito obrigado. Aí a gente abre o espaço para a gente conversar mais. Se quiserem entrar em contato. Tem um folder que está ali fora, junto com os livros. Aí tem algumas algumas informações sobre a política, sobre o trabalho que a gente está desenvolvendo. Então, tem contatos também. Eu sugeriria quem quiser pegar para levar também. Eu queria também de novo agradecer a oportunidade de estar aqui, a oportunidade de falar sobre o que a gente está fazendo para essa audiência tão qualificada e dizer que a gente está à disposição também para abrir o campo de debate. Eu acho que é muito oportuna a sua reflexão, professor, também, Zé, que mais uma vez reafirmou o que a gente também estava dizendo, né, que a política linguística ela não é prerrogativa única e exclusivamente dos linguistas, mas ela prescinde do trabalho também da linguística, né, claro, porque é um trabalho muito importante e às vezes pouco ou não necessariamente incentivado na medida do que do que ele deveria ser na dimensão da transmissão e da promoção e da autoestima, do retorno para os grupos sobre esses conhecimentos. Um caminho que eu vejo não tem outro, eu acho que no caso da linguística, é o que o Maná está fazendo, é o que hoje o LALI, o Laboratório de Línguas Indígenas lá da UNB, que é a instituição que o professor Arion deixou como um legado, anda fazendo, que é capacitar, formar linguistas indígenas para fazer a descrição das suas próprias línguas. Isso não inviabiliza a participação de linguistas não indígenas, muito pelo contrário, eu acho que isso tem que ser visto como um incentivo, como eu até me arrepio, porque eu tive a oportunidade de participar da defesa de tese do Maná, por exemplo, e foi um evento muito importante do ponto de vista simbólico. Foi o primeiro doutor indígena em linguística que fez uma descrição da sua própria língua, inclusive dialogando com documentos que já produzidos sobre a sua língua, desconstruindo lugares comuns a partir da sua própria experiência. Doutor que se alfabetizou com 21 anos de idade. Não sei se as pessoas sabem isso, mas a história dele é mais ou menos nessa direção, né? Então, é uma história é um incentivo para essa tarefa, eu acho. Eu não tenho maior exemplo até agora sobre isso. Então, é um incentivo para todos nós, né, em alguma medida, nos levantarmos essa bandeira da preservação e promoção da diversidade linguística no Brasil. Obrigado. Vaidana Baku Bakabaruna Boma Chashobanu Asho Urashiratani Hanushira Inanu Pokatirama Hanapoka Inanu Ramaika Bachi Utiratambaina O Ai
ai, ai. Vaidana Bhagavu, Vaidana Bhagavu, Bhagavaro Navama, Yavabana Asano, Ashira Tarivu, Hanashira Inano, Mi, Pogatirama, Hanapuga Inano, Shamaika Bachi, Butirata Vaida, ai, ai, ai.